Irmãos, a palavra que eu quero trazer para vocês nessa manhã é uma palavra que se encontra no livro de Lucas, não é mesmo? Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante. E é uma palavra conhecida, creio eu, dos irmãos, não é? Bem conhecida do nosso meio. É a palavra que onde se encontra a parábola do filho pródigo. Por quê? Pastor, eu conversando com ele falou, Juliano, esqueci uma Bíblia aqui. Eu falei, opa, tem que buscar então, né? Então, quando você vier, já traz uma palavra. Eu falei, então vou na semana que vem, que já entro e assumir. Aí eu vou trabalhar até sábado, no domingo eu pego minha Bíblia e tenho esse privilégio de levar a palavra para a igreja, não é mesmo? E assim nós estamos aqui. Calhou que hoje no Brasil comemora-se o dia dos... Olha que maravilha, isso é muito bom para o pregador, porque fica fácil para a gente trazer uma pregação em cima de um tema, não é mesmo? O Dia dos Pais. Isso é bom, porque eu estava preocupado, eu trabalho com lifto, não é mesmo? Então a gente trabalha ali no levanta e desce de peças o dia todo. E um descuido, um pensamento que você descuida, você pode derrubar uma caixa e ganhar um grande prejuízo, um trabalho enorme para, de sumimasen gomen nasai, não é mesmo? Então, por que eu estou comentando isso? O pastor Milton ele traz a palavra provavelmente nos domingos, talvez nas quartas-feiras também, uma palavra sucinta, rápida para oração. Não sei como funciona o cotidiano da igreja, mas para que eu possa preparar e trazer um alimento para você, eu demando de tempo, eu demando de muita concentração, oração, estudo, e isso é algo que vai no decorrer da semana. Agora imagina um pastor que prega segunda, quarta, sábado no culto dos jovens e domingo no culto de celebração ao Senhor. Não é mesmo? Ele necessita de bastante tempo. Você concorda comigo? Vou te dizer por quê. Pastor já ensinou o oika aqui na igreja? Oika? Já ensinou, né? Alguns já ouviram falar do oika, né? Quando você lê uma passagem bíblica, você observa ela, você interroga ela, você correlaciona ela e depois você aplica ela na sua vida. Não é mesmo? Imagina isso para uma pregação. Isso é o básico, isso é para alimento diário do cristão, você usa o oika. Mas para uma pregação você vai usar muito mais ferramentas ainda. Demanda tempo. Por que eu estou falando isso? Porque a função do pastor, quando ele traz a palavra para a igreja, ele está alimentando o povo, amém? É assim que a gente imagina que seja, não é? E é assim que o é. Trazer o alimento para dentro de uma casa, quem é o responsável pelo sustento da casa? Deveria ser assim, basicamente, biblicamente, ele trabalha e traz, é o sustentador. Não é? Então, nessa figura de sustento, de preparar e trazer o alimento, entra também a pessoa do pastor. Eu estou fazendo esse comentário introdutório porque é necessário, muito necessário, que a igreja se atente a isso. O pastor sempre se atenta aos seus problemas, sim ou não? Ele ora por você quando, de repente, acontece um acidente. Ele ora com você quando você está triste. Ele ora com você quando você está incerto, né, quanto à vida. Ele está sempre se preocupando com você. Eles velam pelas nossas almas. Não é mesmo? Como um pai cuida de um filho, tanto presente quanto um filho ausente. Então, pensem a respeito disso introdutoriamente e vejam sempre, sondem a vida do nosso querido e amado pastor Milton. Estávamos no segundo ou terceiro louvor, se eu não me engano, que fala sobre o Espírito, né? O Espírito de Deus. Eu me recordei daquelas nossas quartas-feiras lá no Home Dante, onde estávamos apenas eu e o pastor, nos cultos de oração,
Eu, pastor e Márcia, claro, a família. E a gente usava muito esse cântico do Espírito. Me enchia de uma presença de Deus fantástica. É maravilhoso, né? E isso me trouxe essa recordação de um pai, de um pastor, né, de um esposo, que precisamos, muitas vezes, deixar os nossos problemas de lado e olhar para a vida do nosso pastor. Como ele está tendo tempo, como estão as finanças do teu pastor, como está a casa do teu pastor, como está o carro do teu pastor, como estão os hobbies do teu pastor. Pastor também é um ser humano. Esposo, pai, homem. Muitas vezes com as mesmas debilidades pelas quais nós oramos por você. E muitas vezes a gente faz esse papel, psicólogo, pai, médico, né? Então sempre velem também, lembrem, perguntem, se preocupem com a vida do seu pastor e da sua missionária, como pai e mãe. Amém? Muito bem, estamos falando de pai, né? E é interessante a gente pensar, antes de entrarmos no texto, que o mundo em si, a história do mundo, ela vem se desenrolando em cima de uma sociedade, não é mesmo? Em cima da sociedade, de um grupo de pessoas, um grupo de pessoas que formam cidades e ali então se torna uma sociedade, não é mesmo? Os gregos antigos, eles tinham muito essa ideia da formação da família e utilizavam uma palavra para isso, palavra da qual se deriva o termo pedagogia. Pedagogia já ouviram falar, né? Os professores dos dias de hoje. Antigamente era o magistério. Quem é da época do magistério aqui? A irmã chegou a fazer magistério ou não? Não, é mesmo? E olha só, usa-se o termo grego, que é a base da pedagogia, como sendo paideia. A palavra paideia, ela tem um significado grego de quê? De instruir a criança até que ela chegue a ser um adulto totalmente pronto para estar incluído na sociedade. Isso é paideia. Instruir a criança em todos os sentidos possíveis para que ela se dê bem na sociedade. Ok? Bom, mas a Bíblia, ela tem a sua própria paideia, né, que vai muito além desse conceito humano. Tá bom? Abre comigo, antes do nosso texto principal, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Por quê? Porque, como foi falado aqui no princípio, há uma diferença muito grande entre coisas celestiais e coisas terrenas. E nós, como filhos de um Deus tão poderoso, ele tem esse prazer em revelar as coisas celestes para nós, não é? Põe o 16 primeiro, por favor, Célio. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A paideia do reino celestial, ela vai muito além de apenas incluir uma pessoa na sociedade. Através do poder da palavra de Deus, através dos princípios de vida que a palavra de Deus traz para nós, a paideia celestial, ela faz com que você não somente seja inserido na sociedade, mas como você também, olha só, no 17, você fique totalmente instruído para toda boa, você vai fazer diferença na sociedade. Você não vai ser só inserido dentro dela. Você faz diferença. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: vós sois sal e luz na terra.
Por isso também, lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso, se eu não me engano, 10, não me lembro bem agora, diz o quê? Que nós fomos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras têm um significado de transformação de sociedade. Do céu para a terra é isso. Quando você e eu oramos, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, nós estamos querendo dizer, eis-me aqui, Senhor, pode me usar para transformar a terra onde eu estou, para que a sua boa obra seja feita. Essa é a ideia, ok? Então vamos voltar no texto. Lucas, com essa perspectiva, tá? O céu é diferente da terra. A vontade de Deus para mim e para você é que a gente faça diferença na sociedade em que nós estamos, quer seja no Japão, no Brasil, independente do local que você estiver, ok? Lucas, capítulo de número 15, verso 11, diz assim. Todos acharam? Amém? E disse, Jesus dizendo, tá? Aos que estavam lhe ouvindo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai e, se movendo de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, pois este filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse, veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele, né? Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que eu te sirvo há tanto tempo, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas que são minhas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Verso 31, na resposta do pai, há algo muito interessante, eu quero que você ouça mais uma vez e grave no coração. Filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas. Amém? Muito bem. Esse texto que acabamos de ler, ele tem um contexto. E no contexto desse texto, nós vemos que a plateia, as pessoas, o povo que estava ouvindo a Jesus, eles eram religiosos, ok? Jesus usa essa série de parábolas para tratar com um povo religioso, o povo dos judeus, não é? Que estavam ali. Bom, quando eu entendo isso, eu vou começar a querer entender melhor a parábola. É interessante que dentro dessa parábola, a gente ouve muito falar a respeito dos filhos, sim ou não? O filho que estava com o pai, estava na igreja, não é mesmo? Mas ele não era salvo. Tinha uns que falam, chega a julgar o coitado do filho, falando que ele não é salvo, coitado, né? Aí fala, não, o outro que estava perdido voltou, reconheceu, né? E muitas vezes nós nos atentamos a esse detalhe dos filhos, quando o que Cristo realmente queria dizer era sobre o imenso, o tremendo amor de Deus Pai para com seus filhos. Essa é a razão da parábola. A razão da parábola é demonstrar o amor de Deus pelos seus filhos. Amém? Muito bem. Quando falamos sobre Dia dos Pais, todo pai tem que ter o quê? Um filho. Senão você não é pai. E todo filho tem que ter um, senão você não é filho. Não é mesmo? E a ideia de pai, ideia de instrução, que muitas vezes a gente deixa para a escola, na verdade ela deve ser totalmente concluída dentro dos nossos lares. Pai ensina não só pelo que ele fala, mas também pelo que ele faz. Muitas vezes mais pelo que ele faz do que pelo que ele fala. Alguns se utilizam da frase que diz o quê? Que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Você concorda com isso? Não é de se discordar, é verdade. Não adianta eu pregar uma coisa na igreja e viver outra lá fora, não é mesmo? Bonitinho, né? Mateus até falou, pai, faz tempo que você não coloca o seu blazer, né? Eu falei, pô, filho, que bom, né, que você lembrou que o pai usa o blazer. É algo assim. Fica na memória, não é mesmo? Tem coisas que vão nos cativando. Nós, como filhos, nós não parecemos só com nossos pais fisicamente. Nós parecemos com eles em nossas atitudes, no que vestimos, no que comemos. Você sabia disso? Você já parou para analisar você e quem foram ou quem são? No meu caso, é quem foram. Eu já perdi minha mãe, meu pai, perdi aqui na terra. A gente sabe que você perde o contato físico, espiritual, emocional aqui na terra, mas sabe que estão com o Senhor, graças a Deus. E espera encontrá-los um dia, no dia do Senhor. Não é mesmo? Essa é a esperança do crente. Mas eu me paro no espelho muitas vezes, e hoje em dia até falaram, você deixou a barba crescer, né? Os últimos contatos que eu tive com meu pai, eu fiz a barba dele. Ele estava na cama de UTI, tinha sofrido uma parada cardíaca, estava voltando da parada e a barba dele estava grande. Então eu me olhei hoje no espelho assim, eu falei, pai, eu me pareço com meu pai, a barba já está branca, não é mesmo? Tá. É importante eu entender isso. Todo pai tem uma responsabilidade com seu filho. A Bíblia nos diz lá em Salmos 127, versículo 3 e 4, se quiser pode colocar, por favor, irmão Célio. Em Salmos 127, verso 3 e 4, diz assim que filhos são presente ou herança de Deus, não é mesmo? E bendito o homem que enche a sua aljava dos filhos. Esse aí ele vai ter um exército ao seu lado. Eu e mais um já somos mais do que eu sozinho, não é mesmo? Se você é pai, se você é mãe,
Se você é filho, essa palavra é para você. Nós temos em nossas mãos presentes de Deus. Filhos são presentes de Deus. Pai e mãe são presentes de Deus. Por que que são? Porque devem ser honrados. A gente honra um presente. Quando você recebe um presente, a primeira coisa que você faz é, sorrir. Talvez não seja o presente que você queria receber, mas você já percebeu? Se você não é uma criança inocente, que recebe o que não quer, a sua reação é sorrir. Obrigado, lembrou de mim. Honra. Presente de Deus. Nós honramos pais e os pais cuidam de nós. Presentes são para ser cuidados. Um pai, segundo a Bíblia, é o pai que tem seus filhos como um presente, como uma herança, que ele vai cuidar e devolver ao Senhor. Como está o seu coração nessa manhã? Como estão os seus filhos? É algo que a gente precisa meditar. Como estão seus pais? Você tem cuidado dos seus pais? Eu me lembro que em 2008, eu tive que retornar, final de 2008 para 2009, Nós tivemos que retornar ao Brasil porque meu pai foi acometido de câncer. Na época, o pastor Fernando, conversando comigo, ele disse, Juliano, o que você vai fazer? Eu falei, pastor, infelizmente eu vou precisar voltar para o Brasil, mas felizmente para honrar o meu pai nesse momento. O médico desenganou ele, deu 6 meses de vida para ele, eu vou ter que voltar. E viveu mais 15 anos depois que eu voltei. Deus é bom. E em cima de uma promessa de Deus, está lá em Ezequias, que Deus deu 15 anos para Ezequias, eu li literalmente a promessa, ele acreditou literalmente e viveu 15 anos. Quando era para dar os 15 anos, a minha irmã falou, papai não está bem. Eu falei, é a promessa. Pode guardar que ele vai no ano que vem. Não deu outro, infelizmente, e felizmente, a promessa se cumpriu. Deus é bom o tempo todo. Muito bem. Tendo em vista que filhos são herança e presente de Deus, eu quero trazer para você algumas características do que seria um pai bíblico e de quem é o nosso Pai Celestial para conosco. Amém? Vamos ao texto. O texto diz, em primeiro momento, que esse pai tinha 2 filhos, não é mesmo? A primeira característica de um bom pai, ou de um bom homem, segundo o coração de Deus, é que ele possa preparar uma herança para os filhos. Você sabia disso? No livro de Provérbios diz assim que o bom homem, ele deixa herança para os seus filhos. E isso é verdade. E não estamos falando aqui apenas de uma herança financeira, não. Nesse caso do texto, sim. Não é? Literalmente, ele fez o quê? Ele dividiu as rendas, a fazenda, entre os 2 filhos. Um deles foi embora e o outro ficou. Ok? Então, um bom homem, em primeiro lugar, ele prepara uma herança para os seus filhos. Guarde isso, é muito importante. Muito bem. Esse homem também, esse bom pai, ele tem a capacidade de liberar os seus filhos. Já pensou seu filho chegar, você ainda em vida, e falar, pai, vende o seu Mira, porque eu quero metade dele, e eu vou embora com a metade da sua Wagon Aro que o senhor tem, é o que o senhor tem agora, não é? O senhor se preparou muito bem, então vende o que o senhor tem aí, eu quero a minha parte, a outra parte fica aí com o senhor, com a filha, alguma coisa assim. Eu vou viver minha vida. É uma coisa difícil, para o pai ouvir em vida, você não concorda? Costuma-se no Brasil, por cultura, dividir a herança quando os pais já faleceram, não é mesmo? Inventário, espólio e tudo mais. Mas esses daqui estão vivos e são jovens. Você tem preparado o seu filho para ele poder alçar voos? Para ele poder viver a vida dele?
a sua filha para que ela possa encontrar um esposo e ajudar esse esposo a crescer na vida? Eu preciso pensar sobre isso quando eu sou pai. Não, pastor, mas meu filho ainda é pequeno, a juventude vem rápido, a gente nem percebe. Hoje eles estão conosco, amanhã, pai, eu estou namorando, quero noivar e casar. Como vai ser para você? Você já pensou sobre isso? A gente tem uma série de brincadeiras, né? Principalmente quem tem filha menina, né? Eu vi até um Reels esses dias, não sei se Instagram ou Facebook, que falava sobre isso. Diz assim, nasceu uma filha menina, e o cara segurando a menina assim, ele falou, vou apresentar como sacrifício ao Senhor o primeiro namorado que ela tiver. E não é assim que a coisa deve ser. Eu devo preparar a minha filha e o meu filho para que eles sejam bons o quê? Esposos, esposas, pais e mães. Ok? Isso é Bíblia, isso é continuação da promessa bíblica que está lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus diz o quê? Eu abençoarei 1000 gerações daqueles que me honram. Se eu sou de Cristo, se eu entendo Bíblia, eu sei o meu papel. Ser um bom esposo, um bom pai, depois ser um bom sogro e depois ser um bom avô. Esse é meu papel. Esse é o seu papel, varão. E varoa não é diferente. A mulher também. Bom, mas voltando ao texto, esse pai, ele tinha em si o domínio para dizer, filho, está aqui sua parte. Filho, está aqui a sua parte. Façam o que vocês acharem melhor. Você tem essa segurança com o teu filho, com a tua filha? Meu papel eu já fiz. Já instruí no que tinha que instruir. Já fiz coisas e mostrei coisas para ele e para ela que agora é com eles. Porque eles vão decidir, não segundo o que você ensinou, mas segundo o próprio coração deles. E o coração do ser humano é enganoso. Muitas vezes, outras vezes não. Mas eles vão decidir. A hora vai chegar em que os filhos vão sair de casa. Prepare-se. Alguns estudiosos dizem que a gente pode instruir, pode influenciar os nossos filhos até os 7 anos de idade. Depois disso já é mais difícil. Eu costumo dizer que enquanto eles estão em casa, nós podemos fazer a diferença na vida deles, através de nossas atitudes e palavras. Assim sendo, esse homem conseguiu dividir a sua herança, a sua herdade entre os filhos, né? Dar a sua herança aos filhos, a parte deles, e ficar em paz naquele momento. Só que aí a Bíblia diz que uns dias depois o filho pegou suas coisas e o outro ficou. Como fica o coração de um pai desse? Sabendo que aquele filho, porque o pai conhece o filho, sim ou não? O pai conhece bem os filhos que tem. A instrução pode ser a mesma, mas a gente sabe que cada um é uma sentença diferente. Como é que pode, né, pastor Milton? Você tem 2 meninas, como são diferentes? São parecidas com a Márcia, graças a Deus. Mas são diferentes, pastor. São muito diferentes. Karina e Larissa são totalmente diferentes. Eu tenho 2 lá. A Bia fala assim, pai, para sair parecido com o senhor, pai. Aí eu falo, mas filha, amém, agora você continua linda assim, igual o papai, né? Mas não, Bia e Mateus, totalmente diferentes. E não é por causa de gênero, são diferentes. O que eu quero trazer com isso? Preparou os seus filhos e agora os liberou para a vida. Nesse momento, um deles escolhe ficar, o outro escolhe ir embora. O que fica está debaixo dos seus olhos. Ele continua a vida com você. O que vai embora não está próximo. Você sabe que ele pode se ferir, pode se machucar, coisas podem acontecer com ele, de bom e de ruim. Então a Bíblia conta aqui que na pessoa desse pai, ele tem esse sentimento, essa preocupação na alma. Nós vamos ver isso nessa outra característica do pai. Quando o filho perde tudo, quando o filho cai em si, e aí então o filho faz o quê?
Caindo em si, ele volta ao pai. Uma pergunta para você, papai e mamãe. Será que se o seu filho, um dia, ou a sua filha, precisarem de alguém, eles vão buscar um outro alguém ou vão buscar o seu lar? Vão buscar você. Eu tenho que ser, irmão, o irmão que comentou sobre o eu sou, comentou sobre a videira. Eu tenho que ser como uma videira quando eu sou pai. E mãe também. Onde os filhos possam, quando chorando, quando passando por problemas que não conseguem resolver, quando simplesmente precisando de um abraço, eles possam vir debaixo das minhas folhagens, dos meus ramos, possam achar consolo, possam achar em mim proteção, possam achar em mim até finanças quando necessário. Você já pensou sobre isso? Depois que eles forem embora, essa é a visão desse filho. Esse filho, ele cai em si, então ele lembra do quê? Do que o pai fazia, de como viviam os funcionários do seu pai, de como ele foi instruído, e ele fala, é para lá que eu tenho que voltar. Até os funcionários do meu pai comem melhor do que eu. Olha onde eu cheguei, estou querendo, desejando comer a comida dos porcos. Não, lá na casa do meu pai. Nós cantamos aqui, eu tenho fartura de vinho e pão. Até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. O que eu estou fazendo aqui? Como pai, como mãe, essa característica no um pai e uma mãe do reino dos céus tem que prevalecer na minha vida. Eu tenho que ser um porto seguro no momento em que os meus filhos precisarem de mim. E eu não sei quando vai ser esse momento. Pai e mãe pensa que sabe, mas a gente nunca sabe. Então, a Bíblia diz que ele retorna. E agora, depois de, primeiro, deixar uma herança, ser um porto seguro, ou melhor, deixar uma herança, conseguir liberar os seus filhos e ser um porto seguro se eles precisarem voltar, a Bíblia comenta aqui comigo, veja bem. No capítulo 15 de Lucas, 20 em diante. E levantando-se então, o filho foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa característica, ela tem que ser ardente no coração de um pai e de uma mãe. O pai e a mãe cristão, ele deve ser compassivo. Ele deve buscar ter essa empatia, esse sentir, ou pelo menos tentar sentir, vivenciar o que os seus filhos estão passando. Conversando com o irmão Mário, ele falou que Lídia está grávida, Marinho está no Brasil. Isso é algo maravilhoso, mas o coração, a gente fica aqui, metá, como se diz, não é mesmo? E é assim, isso é compaixão, isso é empatia. É eu me preocupar, é eu poder estar presente da minha forma ali. Só que esse pai, ele vai muito além da simples empatia. Queridos, a Bíblia diz que de longe o pai reconhece aquela figura moribunda do seu filho voltando. O filho saiu como um príncipe, mas ele volta agora como uma pessoa, basicamente um homeless, uma pessoa da rua ali que perdeu tudo, perdeu dignidade, perdeu tudo. Afinal de contas, o último emprego dele foi tratando dos porcos. Não sei, ele deveria estar meio sujo, meio, não é mesmo? Deformado do que a forma com a qual ele saiu de casa. Com certeza, não era a mesma pessoa. Mas ainda que não seja a mesma pessoa, um pai reconhece o seu filho. A Bíblia diz que de longe o pai reconheceu, é meu filho. Eu não sei, talvez você tenha filhos que estejam com problemas envolvidos com drogas, você tenha filhos que tenha
passado ou passam por algum tipo de tormento, doença, eu não sei. Mas eles continuam sendo nossos filhos. Um filho que passou por um acidente, eu não sei. Eles são nossos filhos, eles continuam sendo nossa herança. Presente de Deus para nós. Às vezes eles estão batendo cabeça, você está vendo que eles não querem te ouvir e não precisam te ouvir. A verdade é essa. Eles escolhem entre o bem e o mal, entre ouvir ou não. Bendito o filho que honra, obedece os pais. Nós vamos ver ainda aqui no texto. Mas eles são nossos filhos e nós reconhecemos eles como nossos filhos. Estando perto ou estando longe, eles são nossos por direito, dados por Deus. Então, a Bíblia diz que o pai, ele se levanta e vai ao encontro do filho, antes mesmo do filho chegar e falar com o pai, antes do filho declarar, confessar o seu pecado contra os céus e contra o pai, a Bíblia diz que o pai faz o quê? Se lança, cheio de íntima compaixão, se lança ao seu filho, o abraça, o beija. E aí sim, depois disso, ele ouve o filho. Quantos de vocês hoje, papais e mamães, mas principalmente os pais, já abraçaram seus filhos? Se é que eles ainda estão em casa. O amor físico é algo muito poderoso. Seus filhos têm que crescer dentro dos seus lares vendo pai e mãe se abraçar. Não vendo intimidade de pai e mãe, mas vendo contato físico. Pai e mãe se abraçar, pai e mãe se beijar de vez em quando, não é mesmo? Aquele selinho, te amo, amor, vai para o trabalho, dá o beijo, vai embora. Aquela coisa toda, tem que ter. Filhos têm que crescer recebendo abraço paterno, abraço materno, recebendo cafuné, recebendo um olhar de preocupação, recebendo um olhar de aprovação por parte de pai e mãe. Esse é o nosso papel, esse é o que o texto está me mostrando aqui. Porque o texto me mostra que logo depois que o pai, cheio de amor, cheio de ternura, e principalmente preocupação com o estado físico daquele filho, o abraça, vê que ele está bem. O filho fala o que fala, confessa o seu pecado, e o que o pai faz? Na hora, o pai age. Pai é aquele que age, pai é aquele que lidera. Você tem liderado o seu lar? Como que está o seu lar? Nós, descendentes de japoneses, temos uma presença materna muito forte em casa. Forte no sentido de faz isso, faz aquilo. E nós crescemos com isso, né? A gente lembra bem os nomes das nossas bachan, dos dichan. A bachan, ai, não é mesmo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, de não sermos, não deixarmos de liderar, de ensinar, de instruir, de tomar as posições dentro dos nossos lares junto com as nossas esposas. Porque isso é contrário com a educação ou criação que muitos de nós, descendentes de japoneses, tivemos, de famílias maternais, não patriarcais, mas matriarcais, desculpa. E nesse caso aqui é o que o pai faz. O pai faz o quê? Ele, na hora, segura o filho aqui no abraço e olha para os servos e fala o quê? Prepara para ele a melhor roupa, o melhor chinelo, põe aqui, a melhor sandália na época, né? Põe aqui um anel no dedo dele, restaura esse meu filho, porque ele está são. Olha a expressão do pai. Isso é pai. Ele se preocupa, você está bem? Eu estou meio... Eu tomo aspirina, toma aqui um remedinho. Deixa eu ver. Tá bom. Vai lá à noite, cobre o filho, cobre a filha. É assim que pai é. Tem que ser assim. Se você não está nesse papel, tem alguma coisa errada contigo.
E aí vai. E a gente vê aqui, depois de tudo isso, que ele age, restaura a vida do meu filho na minha família. Restaura ele aqui dentro. Do jeito que ele veio, agora ele volta a ser o meu filho que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Como pai, como mãe, como família de Deus, nós precisamos dar esse suporte quando as coisas vão mal com os nossos filhos. Quem é a prioridade naquele momento na tua casa? Às vezes não é teu filho, não é tua filha, mas é a tua esposa que está precisando de uma prioridade, varão. Pai, esposo, homem de Deus. Às vezes ela está precisando de um cuidado especial, de um olhar, de um toque, de uma palavra, de afirmação na vida dela. Às vezes ela está precisando que você possa ter momentos especiais com ela. Eu estou falando de um pai de família aqui. Eu estou falando de um homem que tinha 2 filhos. A esposa dele é um sujeito oculto no texto. Se você ler as 3 parábolas, você vai achar ela em outro lugar, procurando dracma. Mas isso é para um outro momento. Mas a gente vê aqui um homem integral. Jesus usa nessa palavra um homem integral do reino dos céus. Então aqui, esse pai restaura o filho em sua presença. E agora vem uma outra característica. Celebração. A Bíblia diz, depois que ele está ajeitado, agora faz o quê? Mata o quê? O bezerro cevado. Vamos fazer uma festa, porque eu recebi meu filho de volta. Você tem esse costume de celebrar quando algo bom acontece na sua vida? Ou você é daquele tipo que, que bom que aconteceu, né? Vamos para a próxima. Amanhã o dia vai ser ruim, certeza. Se hoje aconteceu uma coisa boa, pode esperar. Vai vir 3 ruins. Tem gente que é assim, irmão. É triste falar, mas é verdade. Você tem o costume de celebrar na tua casa? Esse pai, ele podia fazer o quê? Algo que a Bíblia nos exorta a nunca fazer. Por isso que esse pai é o bíblico. Ele podia ter feito o quê? Quando a cana está no chão, esmagar, amassada, ele podia ir lá e fazer o quê? Pisar em cima, esmagar a cana que já está amassada. O filho estava o quê? Ele estava totalmente debilitado. Aquele filho estava numa posição de eu errei, eu sei que eu errei, me perdoa. O pai podia falar o quê? Você errou mesmo. Você não devia ter feito isso, você devia ter buscado conselho comigo, eu ia falar para você fazer igual o seu irmão. Eu sei que você não cresceu com comparação na sua casa, né? Graças a Deus. Você tem mais de um irmão, foi tranquilo, você nunca ouviu de pai e mãe, né? Você devia fazer igual a sua irmã, igual ao seu irmão. Não, isso aí não teve na sua casa, com certeza não teve. Né? Queridos, você percebe esse pai? O que ele está fazendo? Ele vai tratar os filhos de maneira ímpar. Ele conhece os seus filhos, ele não tira aquela identidade desse e quer que faça com que esse seja... Não! A Bíblia diz aqui que ao invés dele pegar e trazer juízo sobre aquele filho que tinha errado, que tinha feito tudo errado, a Bíblia diz que ele celebra a volta daquele filho, a restauração daquele filho que havia morrido. Essa deve ser a nossa atitude. Os nossos lares, eles devem ter essa característica, papai e mamãe. Os nossos lares, eles devem ter a característica da celebração. Celebrem a vida. A Carol sabe disso, nossa igreja lá no Brasil sabia disso, eu não gostava muito de aniversário. Mas eu celebrava os aniversários, porque é celebração. No aniversário, geralmente, eu agradecia a Deus, participava, mas é aquela coisa. Mas a gente sempre celebrou. Uma habilitação de automóvel, vamos celebrar. Uma conclusão de um ensino, vamos celebrar. O aniversário, vamos celebrar. Celebre. Tem motivo para celebrar? Celebre. Festeje.
Como você faz isso na sua casa? Não precisa de muito para ser feliz. Um aniversário, um cupcake com a velhinha em cima já faz uma festa, querido. Na casa de quem é diabético, então, só a velhinha já está... A velhinha, parabéns, tá bom demais. O que eu estou querendo te dizer é que celebração tem que fazer parte da minha vida como esposo, como pai. Aniversário de casamento, Eu sei que homem nenhum esquece dessa data, não é mesmo, pastor Milton? Não, eu não vou fazer. Aniversários, irmão, datas especiais, celebre, aproveite. Faz parte da característica de um homem e de uma mulher de Deus, a celebração. Guarda isso no teu coração. Bom, vamos aqui para a última característica desse pai, segundo os princípios celestiais. Esse pai é um pai que insiste com você. A Bíblia diz que a festa acontecia, já estavam possivelmente comendo o bezerro cevado. Esse bezerro devia ser muito especial, porque o texto, em todas as traduções, diz que é o bezerro cevado. Devia ser algo assim, que todo mundo olhava e falava, esse bezerro ia dar um churrasco, meu amigo. O miolo de alcatra e a picanha desse menino aí. Então era ele era especial. E a Bíblia diz que já estava acontecendo, ele já estava sendo devorado lá dentro. Então chega do campo, cansado de mais um dia de rotina, mais um dia em que, de repente, ele já tinha trabalhado o que era possível, ele volta e ele vê a festa, e ele pergunta, e então ele sabe a resposta, e ele fica indignado. Não é justo. Você concorda com esse filho, sim ou não? Se você é filho, eu não acredito, pô. Ele foi lá, gastou todo o dinheiro da família. Aqui eu quero que você preste atenção comigo. Quando o filho ele vai interpelar o pai, ele fala o quê? Ele gastou todo o seu dinheiro, pai. Não era o dinheiro dele. Ó o entendimento desse filho. A minha parte está comigo, mas olha o que ele fez com a parte dele. Mas não é parte dele, é seu dinheiro. Ele está fazendo o quê com o pai? Tentando colocar o pai contra o outro? Se você é filho aqui, nunca faça isso. Honre e respeite seu pai e sua mãe. Ele tentou fazer isso. Só que esse pai ele tinha vivência. E ele tratava os filhos, esse é um, esse aqui é outro, de forma ímpar. Ele respeitava a integralidade dos filhos, como eles eram. Então ele olha para o filho, filho, por favor, vamos entrar. A festa está acontecendo. Teu irmão estava perdido, foi achado. Teu irmão estava morto e reviveu. Olha os termos que esse pai usa. E ele insistia com esse outro filho, que estava sempre com ele. Esse outro filho obediente, esse outro filho é um exemplo. Será mesmo? Agora esse outro filho estava querendo jogar ele contra o que estava perdido. E quando o pai ouve isso, o pai, ao invés de começar um conflito desnecessário com esse filho, ele faz o quê? Ele olha com compaixão, com ternura, com amor para esse filho mais velho e diz assim, ei, volta à verdade, ei, para, não se preocupa com o outro não, olha a sua história, olha o que você tem feito, olha quem você é, olha o que você tem desperdiçado. Esse filho fala, pai, eu sempre estive com você, sempre te ouvi, nunca fui desobediente ao Senhor, trabalhei contigo todos esses anos, o Senhor nunca me deu um
bezerro para me matar e fazer um churrasco com os meus amigos. Agora vem esse e o Senhor faz o que faz. Então o pai olha para ele e diz assim: filho, você sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho é? Tudo que eu tenho é? Você já parou para pensar nisso? A última característica, ela é muito relevante e tem a ver com Deus Pai para com a minha e para com a sua vida. Sabe, conta-se a história que quando foi do começo dos Estados Unidos, muitos ingleses embarcavam da Inglaterra para os Estados Unidos, porque era a terra do sonho americano, aquela coisa, né? Estavam desbravando os Estados Unidos. E um jovem britânico, muito pobre, ele tinha o sonho de sair da Inglaterra e ir para os Estados Unidos começar a vida. Então ele trabalhou vários anos juntando as suas economias, conseguiu comprar uma passagem de navio para ir para os Estados Unidos. Entrando nesse navio, ele levou bastante mantimento, né? Bastante biscoito e tal, e foi para o seu quarto. A viagem começou e durante a viagem os tripulantes do navio iam bater: está na hora da refeição, o senhor não vai conosco para o restaurante? Né? Porque ele não saía do quarto, ele queria chegar nos Estados Unidos. Ele tinha comprado com todas as suas, como é que se diz, com tudo que ele tinha angariado, ele tinha comprado a sua passagem para os Estados Unidos. E ele não queria ir para o restaurante porque não tinha como gastar dinheiro no restaurante. Não é mesmo? Então ele ficava ali pensando: não posso ir para o restaurante se eu for. Né? E ele enchia o seu copo, a sua caneca de água do lado de fora do navio, onde havia a água do pessoal se banhar depois das águas e depois do sol. Ele ia fazendo isso. O que ele podia, ele fazia para não gastar durante a viagem. Até que, depois de passados 15 dias de viagem, ele passou mal. Dentro do quarto dele, conseguiu abrir a porta, sair se arrastando. A tripulação o pegou. Um médico foi acionado. Ele foi medicado. Começou a se alimentar bem. E então perguntaram para ele: por que o senhor não está se alimentando como todos os outros que estão no navio? Todos os outros passageiros, tripulantes, qual o problema do senhor? São 15 dias que o senhor está comendo dentro do seu quarto, um saquinho de biscoitos, esse negócio que o senhor trouxe? Por que isso? Ele falou: não, porque eu não tenho dinheiro para me alimentar no restaurante, nem ir para uma lanchonete do navio, tomar alguma coisa. Aí o capitão olha para ele com espanto e diz assim: o senhor comprou a passagem. A passagem lhe dá direito de todas as refeições. A passagem lhe dá direito a todas as bebidas. A passagem lhe dá direito a todas as celebrações durante a viagem. Naquele momento diz que ele, caindo em si, chora. Agradece ao capitão e começa a desfrutar da sua ida para os Estados Unidos, depois de quase morrer desidratado e com fome. Isso é um alerta para mim e para você, que fazemos parte do reino de Deus. O pai responde ao filho: filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é teu. Você tem desfrutado, experimentado de tudo que Deus tem para você? Você tem desfrutado das coisas celestiais em Deus, da alegria de Deus na sua vida, do abraço de Deus na sua vida, do colocar de honra de um anel de Deus na sua vida? Você tem experimentado andar com as sandálias do Evangelho? Tudo que tenho é teu. Você tem experimentado do bezerro cevado que Deus tem preparado para você?
ou de um outro bezerro que seja. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o filho mais velho, ele permanecia, de repente ele era um religioso, vinha no culto de oração, vinha no culto dominical, vinha na escola bíblica, mas ele estava perdendo melhor, ele olhava para a sua família e falava, eu venho aqui, eu venho sozinho, a família não está vindo comigo, mas eu vou continuar porque Deus vai me honrar, eu vou... Não está errado. Mas será que você não está deixando de experimentar algo a mais de Deus? Você acha mesmo que a vida cristã ela é para ser vivida de forma medíocre? Quando eu digo medíocre, não me entenda mal. Mediana, para ficar melhor. Deus nos chamou para viver uma vida, e uma vida em... Que é isso? O que é a abundância de Deus? Será que eu e você nós temos vivido com o Pai? E Ele fala que tudo que eu tenho é teu. E eu vejo Jesus curando, Jesus libertando, eu vejo Jesus multiplicando o pão, eu vejo Jesus transformando água em vinho, eu vejo Jesus passeando sobre as águas, eu vejo Jesus trazendo... E isso daqui, eu sempre que eu vou pescar, eu falo, Jesus, me dá uma pesca maravilhosa. Mas eu sempre volto com um peixinho só, viu? Eu estou quase pensando em desistir de pescar. Mas eu penso sobre isso. Isso tem a ver com a vida abundante. Ser cheio do Espírito Santo. Experimentar o sobrenatural de Deus. Tudo que eu tenho é teu. Gente, eu preciso buscar entendimento de Deus. Filho, você já aprendeu tudo comigo. O que eu tenho é teu. Começa a decidir. Começa a voar mais alto, filho. Começa a ter um coração perdoador. Eu perdoei teu irmão. Estou te perdoando agora. Mas vive o melhor. Vive o melhor do céu na terra. Tudo que eu tenho é teu. Deus não desiste de nós, Ele insiste com aquele filho para que ele entenda a verdade e entre para a celebração. Eu quero convidar você a ficar de pé, quero orar pela sua vida e dizer que Deus, o Pai, Ele tem essa herança para mim e para você. Abre Romanos para mim, por favor, irmão. Romanos, no capítulo 8, creio que é o 8. A Bíblia fala sobre essa herança de Deus, para mim e para você. Na nossa época, nós gostávamos muito, né, pastor, de tocar aquela música, Tudo que Jesus conquistou na cruz, lembra? Romanos 8,17 diz assim, e se nós somos filhos, somos logo o quê? Também herdeiros de e co-herdeiros de... E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Os dias sim, os dias são maus, mas se eu e você estamos com Deus, Ele nos faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Se eu e você permanecemos em Cristo, se estamos andando com o Pai, tudo que Ele tem é meu e seu por direito, foi conquistado na cruz do Calvário. Eu e você temos sim poder para dizer não para o pecado, dizer sim para a santidade de Deus. Eu e você temos sim poder para buscar fazer algo a mais que traga diferença na sociedade. Atitudes que transformem a sociedade. Eu e você podemos mostrar sim à sociedade, somos melhores homens, melhores esposos, melhores pais e temos uma mensagem de salvação para a sua vida. Eu e você temos poder dados por Deus. Faz parte da nossa herança e nós temos que usufruir em vida, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, e a vida abundante começa quando você entregou sua vida a Cristo. Eu e você somos soldados de Cristo, andando ao lado dele, armados porque tudo que ele tem é meu e seu, para ganharmos vidas para o reino dos céus, para sermos pais e mães espirituais de pessoas que estão necessitadas, de pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, como esse filho, que não precisa de ninguém esmagá-lo, porque ele sabe que já errou. Ele precisa de um abraço. Ele precisa saber que Deus, o Pai, insiste com ele, vem, volta, porque tudo que tenho é teu. Fecha os teus olhos, eu quero orar pela sua vida.
Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, essa mensagem é apenas reflexiva, para que nós possamos analisar como temos sido, como homens de Deus, como esposos, como pais, e as mulheres como esposas, como mães, como mulheres de Deus. Mas também, ó Pai, nos traz a reflexão de que o Senhor nos ama de tal forma que, se permanecermos em Ti, como foi dito no começo deste culto, na videira verdadeira, o Senhor nos limpa para que venhamos a dar mais frutos. Então, ó Deus, no poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo nesta manhã aqui em Minocamo a ardente convicção de buscar essa herança de Deus, de buscar o mais de Deus, de buscar a verdade de Deus que nos liberta, de vivermos uma vida, ó Pai, realmente, Senhor, uma vida abundante. Uma vida, ó Pai, que tem o privilégio de ver o Senhor nos usando para influenciar a sociedade, para curar enfermos, para libertar cativos. Pai, traz esse desejo no nosso coração de ganhar vidas para Cristo. Traz desejo no nosso coração, ó Pai, de entregar um ombro, ó Pai, àquele que está chorando. Traz o desejo no nosso coração, ó Pai, de ajudar o necessitado e de dizer que Cristo o ama, a ponto dele não se aguentar e voltar para o Pai, pedindo perdão e sendo recebido com compaixão por Deus Pai. Deus poderoso, queima em nossos corações essa vontade de querer mais de Ti, muito mais de Ti. Por favor, Deus, que o céu esteja aberto e o Espírito Santo de Deus esteja tocando nesse momento de uma forma muito especial nosso coração. Esteja, ó Pai, com a Tua ternura, com o Teu fogo, tocando os nossos corações, de forma, ó Pai, a acender em nós essa chama, essa vontade de conhecer mais do que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, muito mais do Senhor para as nossas vidas. Certamente isso vai nos levar a ganhar vidas a Cristo. Por favor, Deus, por favor, que a gente consiga olhar o problema do próximo como uma necessidade e possamos olhar para nós como aqueles que têm, ó Deus, como saciar essas necessidades, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Pelas Tuas mãos todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas, quer sejam tronos, principados, potestades, tudo foi feito por Ti e em Ti, Jesus. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Por isso, que possamos andar como cristãos, cheios do poder de Deus, assim como Cristo andou, e fazer a diferença na nossa sociedade. Verdadeiramente, o Senhor nos salvou para as boas obras, para sacar vidas do inferno e trazê-las para a Tua maravilhosa luz. Por favor, que nessa manhã nós possamos nos comprometer em buscar vidas para Cristo, mais um para o reino dos céus, para a glória do Teu nome. Amém e amém.